Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e hoje a gente traz um panorama da jornada para registro de medicamentos inovadores no Brasil. E essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. O avanço científico ele permite o desenvolvimento de tratamentos mais efetivos e personalizados para pessoas com câncer. E a partir de informações sobre o paciente e sobre o seu tipo de tumor, o médico oncologista tem uma melhor compreensão sobre a doença e pode tomar decisões mais assertivas e eficazes sobre o tratamento. Mas antes dos medicamentos chegarem aos hospitais e às farmácias, existe uma longa jornada que vai do registro da tecnologia à incorporação pelo sistema de saúde. Na visão de Abraão Dornelas, que é oncologista do Einstein e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, desenvolver novas tecnologias para o tratamento da doença é um desafio por si só. E ele acrescenta que após o medicamento ser criado, ele precisa ser registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, e incorporado pelos sistemas de saúde para então chegar aos pacientes, o que é um processo criterioso que pode levar bastante tempo. Apesar do processo técnico também ser burocrático, a quantidade de medicamentos para câncer adquiridos no Brasil é de grande relevância. Segundo a pesquisa realizada pelo CTSP, que é o Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade, os dados apontam que de 2000 a 2021 foi registrado um investimento total de 231 milhões em drogas e medicamentos, sendo 7% deles para o câncer. Os antineoplásicos foram o segundo principal item da lista do governo federal, atrás apenas das vacinas. Camila, um gap que a gente sabe que acontece é o acesso após a aprovação regulatória, como a gente falou antes, né? A gente pode afirmar que existe, por exemplo, um gap de tratamentos entre a saúde pública e a saúde suplementar? E, além disso, como é que a gente pode tentar reduzir essas disparidades, e aqui não só entre os sistemas de saúde, mas também entre as regiões, por exemplo? A Luciana Holtz, que é presidente do Instituto Oncoguia, participou ano passado do Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica e ficou otimista com os novos tratamentos para os pacientes com câncer, mas preocupada com a desigualdade na distribuição dos medicamentos entre os que têm planos de saúde e aqueles que dependem do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ela avalia que parece que o paciente do SUS está ficando cada vez mais excluído. Além disso, ela fala que quando a gente recebe a aprovação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC, isso nem sempre vira um acesso. Ela conta que é preciso um esforço muito grande das sociedades médicas e das entidades oncológicas para que se consiga que o paciente se beneficie do que vai realmente fazer diferença na vida deles. O Instituto Vencer o Câncer é uma das entidades que aproxima os pacientes da inovação na oncologia. De acordo com Dornelas, que é membro do Comitê Científico, a instituição trabalha na incorporação de centros de pesquisa distantes da região metropolitana de São Paulo para incentivar a participação em estudos e aproximá-los das pessoas. Ele conta que se tiver um centro de pesquisa em Belém, que também incluir pacientes, então isso aproximará a pesquisa e a tecnologia da pessoa com câncer. E por isso é preciso correr atrás de métodos para tornar as disparidades cada vez menores. Camila, a gente começou falando da questão dos prazos de registro, depois acesso, mas se a gente pensa na inovação, que é um processo que acontece, a todo momento, como é que a gente pode garantir que o paciente consiga ter o tratamento certo na hora certa e não seja prejudicado com todo esse processo? Uma outra maneira de mudar esse cenário, segundo Luciana Holtz, é aproveitar a criação do projeto de lei que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no SUS e a incorporação de novas tecnologias para priorizar os medicamentos que já foram aprovados pela CONITEC, responsável pela recomendação para a oferta de medicamentos no sistema público. Ela alerta que há prazos estourados. Existem tecnologias de anos que não estão sendo disponíveis, como medicamentos para câncer de pulmão. Dornelas concorda com Luciana e acrescenta que a força motriz para essa mudança deve estar sempre baseada na recuperação da pessoa com câncer. Manter o paciente no centro é, inclusive, o objetivo da medicina de precisão, destaca o oncologista. Ele finaliza dizendo que quando ele entende que a sua medicina ela é centrada no paciente, ele avança positivamente. Mas se ele fizer uma medicina centrada em simplesmente incorporar novas tecnologias, o cenário fica complexo.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso podcast a Luciana Holtz, que é psicocologista, especialista em bioética e presidente da Oncoguia. Bem-vinda, Luciana, é um prazer ter você aqui com a gente. Gente, para mim é sempre uma honra, muito bom estar aqui com vocês. Agora, Luciana, até eu acho que a gente podia começar pensando um pouco, né, fazendo um panorama da evolução do tratamento oncológico, né, frente a todas essas inovações. Como é que você enxerga esse cenário aqui do tratamento oncológico no Brasil, né, pensando até quando a gente olha para os outros países? Eu acho que, assim, se a gente pensar no que aconteceu e vem acontecendo com a oncologia, no mínimo nos últimos 10 anos, porque isso é mais do que 10 anos, a gente pode olhar com muito bons olhos, né? Eu acho que os famosos grandes desfechos clínicos tão esperados, né? O que literalmente o paciente mais espera quando ele recebe o diagnóstico de um câncer, que é curar, né? A gente está conseguindo, sim, curar muito mais. E, óbvio, quando a cura não é mais possível, acho que o segundo ponto central é a gente poder oferecer tempo de vida com qualidade. A gente também está podendo oferecer para os mais diferentes tipos de câncer, isso é, sem dúvida nenhuma, uma realidade. Acho que o ponto desafiador é estar disponível para quem? Talvez seja aí, né? Eu acho que o motivo aqui da nossa conversa. Para quem de fato, todos esses grandes avanços tão esperados estão conseguindo ter acesso, né? Estão se podendo de fato se beneficiar de tantas conquistas e de tantos avanços tecnológicos. Acho que esse é um grande desafio, sem dúvida nenhuma. Luciana, você tocou num ponto até super importante que a gente queria até explorar um pouco mais aqui, até aproveitando toda a sua experiência com relação à dificuldade de acesso desses pacientes, que, como você trouxe, existem inúmeras novas tecnologias surgindo. De fato, elas acabam, em alguns cenários, para algum perfil específico de pacientes, até tendo uma aprovação, seja no mercado público ou no mercado privado, mas quando a gente olha para a ponta e olha, de fato, quem está recebendo essas tecnologias, a gente vê que ainda existe uma defasagem. E eu queria que você contasse um pouco para a gente o porquê que você acha que isso acontece, se tem algo que a gente possa explorar um pouco mais nesse sentido. Eu acho que esse assunto está bem dolorido no momento, né? Acho que é um ponto central de todo mundo que olha com muitos bons olhos para a nossa história no Brasil com relação ao processo de incorporação de novas tecnologias, por exemplo, no SUS. A gente está falando agora aqui, né, de um processo para que uma nova tecnologia esteja disponível tanto no SUS quanto na saúde suplementar. No SUS, a gente sabe que existe todo o processo regulatório ali com a Conitec. Na saúde suplementar, a gente está falando ali do rol, do CoSaúde e de tudo que precisa acontecer para estar disponível para quem tem plano de saúde, mas a dor tem sido muito grande, até porque a distância está muito grande, né? Então, entre você ter acesso a uma saúde suplementar e você usar o SUS, essa distância do que está disponível para você, pensando em tratamento, né, tá cada vez maior. A gente tem um esforço muito grande também para que esse sarrafo suba no SUS. E isso acontece, isso tem acontecido. A gente tem uma lista hoje de tecnologias que tiveram o famoso e tão esperado sim da Conitec. E isso não vira acesso, né? Apesar do sim da Conitec, os 6 meses subsequentes passam e nada acontece. Eu adoraria saber a resposta, né? Por que que isso não acontece? Mas hoje parece mesmo que isso não é prioridade. Sabe, eu acho que volta lá para o Ministério da Saúde, que tem tantas outras coisas para acontecer e com muita dor no coração. A minha, né, opinião é que se perde lá dentro e a oncologia não está na lista das prioridades do governo, né? Não
talvez não essa questão relacionada a medicamento, talvez mais diagnóstico, né? A gente acabou de ver aí a própria SAES lançar um produto importante, que é o PIMAI, que é o programa mais acesso ao especialista. É um gargalo gigante no Brasil, é um gargalo gigante, é necessário esse programa, sou super fã do programa. A gente, sem dúvida nenhuma, tirar esse paciente da fila que está esperando por um especialista, tirar esse paciente da fila que está esperando por uma biópsia, mas existe esse problema. Foram drogas incorporadas que tiveram o sim da Conitec e que precisam de uma solução, né? Então, não acontece, simplesmente não acontece. E a bola de neve só piora, né? Porque a gente vê na prática a judicialização aumentando, fica de novo desigual a situação, porque não é todo mundo que consegue judicializar. Então, a gente segue, né, vivendo uma dolorida falta de equidade no cenário oncológico. Muito, muito difícil. Agora, Lu, até aproveitando essa questão de prioridade que você comentou, a gente sabe que tem muitos cânceres que são raros, mas eu não sei se você tem essa mesma sensação, mas existe um olhar especial, talvez, para as doenças raras e até para as incorporações voltadas para isso. A gente tem, enfim, critérios diferenciados. Você sente que existe algo também nesse sentido para a oncologia e que talvez, ou algo que a gente pudesse aproveitar desse cenário de doenças raras para trazer para a oncologia também, para se melhorar esse cenário? Esse é o exercício que a gente faz constantemente, mas também confesso que a gente não consegue, sabe, encontrar critérios, sabe? Não tem, né? A gente não existe. Assim, apesar de, no papel, muitas vezes os critérios estarem lá, quando a gente vai fazer uma análise da prática, não bate, né? Então, a gente teve aí agora uma compra, um case, né, que obviamente existiu a incorporação e aconteceu a efetiva compra para a criança, que é o case do Blina. Por que será? Né? O que aconteceu que resolveu priorizar a criança? A gente não entende, né? Se tivesse lá um documento, né, priorizações, vamos priorizar, sei lá, criança porque não existem tecnologias, vamos priorizar câncer de mama, por isso, vamos priorizar. Não tem isso, a gente não consegue, né? Minimamente acompanhar a lógica das tomadas de decisão também, né? Então, por mais que a gente tente aprender com o que aconteceu nas raras, fica difícil, sabe? A gente falar, bom, vamos tentar ir por esse mesmo caminho aqui e ver se encaixa na oncologia. A gente não tem conseguido, sabe, perceber e usar de alguma forma, pensando num case, né, para poder fazer igual. Agora, Lu, eu acho que a gente falou um pouco sobre essa discrepância entre os mercados, né, o público e o privado, e eu acho que até no mercado privado tem essa questão do prazo, essa tentativa do prazo acelerado ali na oncologia, né, da avaliação. Mas eu queria até te perguntar, porque a gente vê algumas iniciativas de sociedades médicas montando esses comitês de equidade para entender as diferenças de tratamento, acesso, isso que você falou dos especialistas entre as regiões, assim, do país, né? A gente está falando aqui do Brasil, dimensões continentais, aquela questão toda, assim. Você vê algum tipo de movimento hoje que tenta fazer um pouco dessa... de tentar superar esses gaps que a gente vê nesse sentido para o tratamento da oncologia, e aí pensando na linha de cuidado como um todo, né, desde o diagnóstico, e aí a gente esbarra sempre nesse problema do acesso entre as regiões? Olha, você sabe que entre as regiões eu ainda não vi nada na prática. Nós fizemos, né? E a gente está gerando aqui de novo uma segunda rodada de estudo, que é o nosso estudo do Meu SUS, é diferente do seu SUS. Bom, a gente já tem aí dados para câncer de pulmão, e mais uma vez, né, além da constatação, né, do tratamento estar defasado em 10 anos, olhando para a própria, né, PCDT da Conitec, claro que as diferenças regionais gritam. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, eu gosto muito de um ponto que você traz, que é o quanto faz diferença quando a gente vê uma sociedade médica liderando uma discussão
em torno da defesa de uma nova tecnologia. Faz muita diferença, muita, assim, sabe? Eu acho que isso tem sido um pedido recorrente nosso, exercícios mesmo, campanhas, acho que estratégias, tudo que a gente conseguir realmente, incluindo o trabalho que vocês fazem, para a gente realmente trazer o médico como um player mais. Aí, acho que mais que ele entenda o quão relevante ele é nesses momentos de discussão, sabe? Então, acho que você citou aqui, a gente sabe que existe a BHH, né? A própria sociedade criou, então, esse comitê de equidade, a BHH tem liderado os processos de pedido de incorporação, a gente sai um pouco, né, de só ver a indústria fazendo isso. Eu acho que tem que ser indústria, né? Eu acho que se o dono não pede, né? Assim, poxa vida, quem é que acredita na tecnologia se o dono não pede? Mas também é muito interessante você ver o prescritor, aquele cara né, que mais usa o remédio na prática, tomar a liderança e pedir, né? Então, acho que essas coisas precisam acontecer sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Legal, Lu. Agora, quando a gente fala de acesso, não tem como a gente não falar de políticas públicas, né? A gente tem aí novas leis, que eu até vou pedir para você comentar um pouco sobre isso. E em oncologia, a gente vê um advocacy muito presente, muito trazendo essa questão de trazer transparência para o processo. Você falou aqui essa questão da participação da sociedade médica, que foi um ganho que a gente teve. A BHH, sem dúvida, é uma referência nessa questão de engajamento. Mas como que você tem visto essa questão das políticas públicas sendo tomadas de formas assertivas mesmo para melhorar esse acesso do paciente? Eu acho que na oncologia, no final do ano, né, ganhamos então a nova lei do câncer, que redesenha, revisa a nossa política nacional de prevenção e combate do câncer inteirinha, mas estamos de novo com 3 pontinhos, assim, né? Já passou o tempo da regulamentação, o prazo já venceu aí no finalzinho de junho, 180 dias, e, e eu acho que a gente está de novo sofrendo um processo de muita mudança de pessoas lá dentro do Ministério, e infelizmente acho que a gente né, não deveria ser assim, mas fica muito pessoa dependente. Então, Uhum. Eu entrei, eu quero ver tudo de novo. Eu tô entrando, eu quero entender se isso tudo que foi feito faz sentido, né? Então, a gente zera, a gente dá uma sensação de que a gente está o tempo inteiro recomeçando cada vez que entra uma pessoa nova, cada vez que, né, que uma pessoa, não, em vez de dar continuidade ao que foi feito, né, volta tudo. Então, nesse momento, o que a gente sabe é que existem portarias prontas para a regulamentação da lei, e isso não sai, né? Apesar de pressão, apesar da gente cobrar, apesar de existir um Consinca, isso não foi nem para o Consinca. Eu sou órgão, né? Eu sou membro efetivo do Consinca, e isso não foi discutido nem a nível de Consinca. Então, também existe, sabe, essa discussão em torno de como é que a gente olha de forma mais prioritária para a oncologia, para que as coisas comecem a acontecer, né? Agora, Lu, qual é a expectativa quando essa lei estiver de fato acontecendo? Qual é a expectativa em termos de acesso com ela? Eu acho que ela muda coisas importantes. Ela traz o conceito da navegação muito, né, intrínseco, e isso, sem dúvida nenhuma, está conectado com regulação do cuidado, com linhas de cuidado, com a gente realmente, de fato, conseguir tirar esse paciente de uma fila de espera contínua, né, que ele está ali largado e não sabe o próximo passo, não é transparente, né, então isso é super importante. E ele traz também, de forma muito discutida, amplamente discutida, toda essa parte de incorporação da nova tecnologia. Então, traz né, regrinhas específicas com relação à centralização, ou então atualização da PAC, que são os famosos modelos aí, que não necessariamente a gente precisa só de um. A gente precisa, né, daquele que for o mais efetivo e que de fato signifique acesso na vida do paciente. Traz discussão relacionada à multidisciplinariedade, a diagnóstico precoce. Então, acho que vai ser muito importante conseguir realmente tirá-la do papel.
Lu, obrigada pela sua participação aqui. Eu deixo o convite para você voltar para a gente poder falar mais sobre a política de oncologia, né? Toda essa questão do financiamento que a gente sabe que é tão importante, né? E é um prazer sempre te ouvir e aprender com você. Obrigada. Imagina, volto a hora que mudar alguma coisa. Estamos terminando, mas antes de ir, eu quero te lembrar e te convidar para conferir a nova edição digital da revista da MIT Technology Review Brasil. Vai lá em mittechreview.com.br. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.